Igreja, abra a vossa Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu tenho hoje uma programação extensa, mas prometo que vocês vão para casa antes das 3 horas da tarde, tá? Abaixa um pouquinho o meu microfone, please. Essa semana saiu o meu laudo psicológico. Já saiu o pedido de busca e apreensão. Foi interessante, viu? Interessante meu laudo. A doutora falou que eu tenho TDAH combinado. Você vê que eu tenho parceria até nas doenças. Mas uma coisa eu gostei. Sabe que a média do brasileiro de QI é 83. Eu tenho 119, pega essa. Todo doido pensa um pouquinho mais que os outros. É assim. É bom se conhecer. É bom se conhecer para que a gente possa desenvolver, né, a nossa caminhada. Queridos, o texto é Hebreus capítulo 11. E eu queria discorrer com vocês um tema. Eu nunca tive fé. Fé é uma questão tão abstrata para muitos, que muitos cristãos têm dificuldade em ter fé em Deus. Porque talvez não entendam como funciona. Vou pedir para os nossos jovens colocar na tela, nossos jovens dinâmicos. Vamos falar um pouco sobre fé. E eu queria provocar vocês mais uma vez, tá, Marielle? Tem que mexer com você. Talvez nós cultivamos coisas que não são tão reais. E talvez você tenha uma fé imatura, ou talvez você nunca teve fé. Você teve alguma coisa, mas fé talvez não seja. Biblicamente vamos trabalhar sobre isso. O que é fé? O que é isso? Temos um texto na Bíblia muito conhecido, porém pouco entendido, que é Hebreus capítulo 11, verso, que diz assim, ó, você conhece. Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E é uma resposta muito simplícita, é usar esse texto para responder o que é fé. Porém, fé é um pouquinho mais amplo e um pouquinho mais complexo. E eu vou tentar de alguma forma simplificar, não sendo simplista, para vocês saírem daqui entendendo o que é fé. E não se sinta mal se o que você até hoje sentiu não foi fé. Espero que você desenvolva assim, junto comigo, o que é fé. Se você pegar Hebreus capítulo 11, verso 1 e ficar só no primeiro texto, no primeiro verso, talvez realmente existe uma explicação rápida, mas bem pequena. Porque fé não é apenas certeza daquilo que vai acontecer. Você pode ter certeza de que você vai ter um aumento no final do mês. Mas o que acontece no final do mês? Não veio aumento. Você tinha certeza, não tinha? Mas ficou frustrado. Não tinha fé? Eu tenho certeza de convicções de fatos que não se vê. Você pode acreditar até em fadas, em duendes. Isso seria fé? Não. Quando você vai para Hebreus, você percebe o seguinte. O autor de Hebreus explica que pela fé, Abel fez o quê? Ofereceu a Deus um sacrifício. Fé sem obras, sem atitudes, não é fé. O autor bíblico está dizendo que fé não é apenas uma convicção, mas é uma realização. É uma atitude. Ele continua, diz que pela fé Enoque foi levado, transladado ao céu. E ele obteve o que, gente? Testemunho. Ele andou com Deus. E depois de ter agradado a Deus, Deus o tomou para si. Fé não é apenas demonstrar que crê em uma coisa, mas é uma atitude diante dessa crença. Pela fé, Noé construiu uma arca para a salvação de sua família. Ele poderia dizer o seguinte: Senhor, eu acredito que vai vir um dilúvio. Mas se ele não fizesse a arca, ele teria fé? Não. Não. Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Senhor, legal, gostei, é um baita de um convite. Mas dá um tempo aí. Eu não acho que ir lá no faraó, no Egito, agora, nesse momento, não sei, Senhor. Vamos dar um tempinho.
Eu acredito nas tuas palavras, Senhor. Você está falando comigo, está tudo certo. Mas se eu ir lá, então isso não é fé. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Abandonou o Egito. Quando você vai no dicionário, existem definições sobre fé. E eu encontrei uma aqui. Diz que fé vem do hebraico emuná. O que seria isso? Não é apenas convicções de fatos que não se vê, não é a certeza de que as coisas vão acontecer. É mais ou menos assim, alguém aqui não sabe nadar, não sabe nadar, ele não sabe. É um zero, o Genesi aqui, o zero à esquerda. No chuveiro se afoga, né, Letícia? Agora imagine só você, Genesi. Eu pego você no meu helicóptero, eu tenho um helicóptero, e eu saio no meio do mar à noite, começa uma tempestade. O mar começa a se revoltar. Revolto. Chuva. Escuridão. Eu desligo todas as luzes do helicóptero, um breu. E o Genesi olha lá para baixo da água e eu do lado dele. E eu pego e dou um empurrão no Genesi. E ele cai naquele mar escuro, agitado e não sabe nadar. Ele começa a se bater. Letícia, socorro. E eu olhando lá para ele assim, de repente eu pego, já sei como te salvar, Genesi. E jogo uma boia. E o Genesi se batendo, ele vê a boia caindo, a boia está do lado dele, ele fala assim, eu creio que esta boia pode me salvar. Eu creio que se eu abraçar esta boia, eu serei salvo. Só que ele não vai e não abraça. Isso é fé? Isso é salvação? Não. Emuná é quando o Genesi vai em direção daquilo que é o socorro dele. É a última tentativa, ou é a única tentativa de salvação. E ele agarra naquela boia. Sabe quando você agarra? Isso é emuná, isso é fé. Fé é algo concreto, não apenas pensamentos. Fé é quando você agarra Cristo Jesus, porque é o único Salvador. Nada nessa terra pode salvar, se não for Cristo Jesus. Emuná. Existe uma definição até filosófica, conceitual, diz assim, é uma confiança emocional e intelectual em Deus e em seus caminhos que conduz à ação em harmonia com a vontade soberana. E essa fé não é baseada em consentimento cego, estúpido, mas em suprema confiança na habilidade e integridade de Deus. É uma confiança racional. É uma confiança que move a uma atitude. É uma confiança que se submete à soberania de Deus. Muito bem. Em Marcos capítulo 9, nós temos o seguinte texto. Imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta do quê? Fé é um presente de Deus. Fé não se adquire por si só, é Deus que concede. Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Você pode se esforçar ao máximo para ter fé em Deus. Se Deus não conceder fé em você, você não tem. A fé é um agente ativo de Deus no homem. O homem é um ser passivo na ação. Essa aqui é uma cena em que os discípulos não conseguiram curar o moleque. E o pai do garoto falou assim, me ajude, Senhor, cure a ele. E Jesus falou, você crê nisso? Falou, eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Fé é um dom de Deus. Em Mateus 17 diz assim, Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este mundo, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Aqui diz assim, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, e nós muitas vezes pensamos assim, se eu tiver uma fé do tamanho, pequenininha, não é questão de pequena, de tamanho, é questão em quem você tem fé. A fé ela precisa ser ativa. O grão de mostarda, ele é uma das menores sementes, né?
Só que ela cresce e vira uma das maiores hortaliças. A tua fé tem que ser viva, eficaz, coerente, ativa, como um grão de mostarda. Não é questão de muita fé e pouca fé. Deus não olha a quantidade de fé. E talvez você pense isso. Pastor, ora por mim porque o senhor tem mais fé que eu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus não fica olhando para você, ouvindo a tua oração e diz assim, peraí, tem pouca fé, tem que aumentar mais isso aí. Não é assim que funciona. Porque não depende de mim, depende de Deus. Pastor, mas o que depende de mim? Confiança e entrega. O que mais, pastor? Erros comuns sobre fé. Fé não é sentimento. Sentimento eles mudam, mas a fé deve ser o quê? Você, quem sabe, acordou atrasado, com dor de cabeça, boletos para pagar, e na hora que foi procurar a cueca para colocar, estava suja e não tinha o que colocar. Imagina como começa o seu dia. Terrível. Você é desanimado. Aí você fala assim, meu Deus, hoje eu estou uma tragédia, estou sem fé. Ou senão, você acorda cedo, dormiu uma noite maravilhosa, está de bem com a esposa, com os filhos, ganhou um aumento de salário, está preparando para uma viagem de férias, está tudo certo na tua vida. Então você acorda bem, aí você fala, nossa Senhor, tenho fé no Senhor. Olha, fé não é sentimento. Os sentimentos eles são voláteis. E se a tua fé é movida a sentimento, você tem um problema. Eu estou bem, eu tenho fé em Deus. Eu estou mal, eu tenho fé em Deus. Não são as circunstâncias que determinam a tua fé, mas a tua fé pode determinar as suas circunstâncias. Fé não é um bem-estar que sentimos após uma bela canção, um belo sermão. Pastor, hoje, olha, estou saindo daqui porque foi um sermão inspirador, olha minha fé. Não é isso. Fé não é isso. Isso é um sentimento, é uma emoção humana. Fé não é alegria por ter recebido ou por ter feito algo. Consegui passar na prova, olha, Deus me ouviu. Consegui um emprego, olha, Deus me ouviu. Fé não é isso. Fé não é um pensamento positivo. E talvez você caiu nessa, porque eu já caí nisso. Vamos supor que eu vou para uma entrevista de trabalho. Eu vou lá na loja do Tista, porque fiquei sabendo que lá na Letícia Baby vão precisar de funcionários novos. E eu acordo cedo, faço a minha oração, Senhor, eu preciso tanto desse trabalho, Senhor. Eu preencho o currículo, tudo certinho. Ora a Deus, Senhor, vai dar certo, não é assim, vai dar certo. E caminho em direção à loja. No meio do caminho encontro um irmão, encontro o pastor Adriano. E o pastor Adriano conversa, e aí, tudo bem, para onde vai? Ah, eu estou indo lá, pastor, para uma entrevista de trabalho, mas... Não, vai dar certo. Não acredite, vai dar tudo certo. Não, já deu certo, vai lá. Em nome de Jesus, creia. Aí vai o cidadão lá. Chega lá, é bem recebido pela Sandrinha, pelo Tista. O Tista analisa todo o currículo e fala assim, excelente currículo. Porém, todavia, entretanto, o seu perfil não é para esse cargo. Muito obrigado. E você sai de lá como? Arrasado. Chutando pedra no meio da rua. E quem aparece na sua frente? O pastor Adriano. E aí, deu certo? Pastor, não deu certo. O que é isso, irmão? Não teve fé, faltou fé. Você não acreditou? Você já estava arrasado. Agora como que você fica? Terrivelmente acabado. Então, peraí, faltou fé, pensamento positivo? Ou se não, a cura de uma doença? Querido, em nome de Jesus, se você não tiver revelação de Deus, não vá na casa dos outros e diga, você vai curar em nome de Jesus. Não faça isso. Não faça isso. Se Deus não te revelou que haverá uma cura, não fale isso. Quem é você para determinar que alguém vai ser curado? Pastor, então o que a gente faz? Chora com a pessoa, ore com a pessoa e peça que o melhor seja. E o melhor é o quê? A vontade. Nós como igreja queremos a tua recuperação, mas a tua vida está nas mãos de quem? Cuidado para não vir com esses pensamentos positivos. Eu já me frustrei e magoei pessoas com isso. Quem somos nós para determinar o que Deus vai fazer?
Cuidado com isso. Determinar ou proferir palavras de vitória. Cuidado com isso. Eu lembro de estar conversando com uma senhora e o filho dela ia fazer uma entrevista por um emprego numa ferrovia. E ele tinha que sair de um lado de São Paulo até o outro lado de São Paulo. 2h40 de condução. 2h40 para ir e 2h40 para voltar. Ou seja, durante o dia, 4h30 no trânsito. E ela assim, não, pastor, vai dar certo, vai dar certo. Falou, irmã, será que seria bom isso para ele? Sabe o que ela falou para mim? Está repreendido em nome de Jesus. Vai dar certo. Não aceito isso na minha vida. Falei, tá bom, quem sou eu? Amor, irmã? Cuidado com esse tipo de coisa. Determinar ou proferir palavras não muda a realidade, se não for da vontade de Deus. Fé não é conhecimento cognitivo ou informação, formação. Depois de 12 anos formado em teologia, eu descobri que conhecimento não perdoa pecados. Que quando mais eu conheço de Deus, mais me torno um pecador esclarecido. Se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, eu vou para o inferno com todo o meu conhecimento. Então não adianta você conhecer toda a Bíblia e viver isso aqui. Às vezes você conhece isso e pela graça de Deus você vive isso. Esse é o sentido. Quanto mais informação, mais responsabilidade nós temos. Mas conhecimento não gera fé. Pode contribuir, verdade, mas não é o suficiente. Conhecimento bíblico, profético, muito conhecimento só faz de você um pecador esclarecido, se não houver compromisso com esse conhecimento. O que mais? Fé bíblica não é apenas crer ou ter crença em algo verdadeiro. Quer ver um exemplo? Os demônios creem ou não creem? Creem em Deus ou não? Mas eles têm fé? Não. Porque eles apenas andam metade do caminho, que é acreditar. Mas se submeter, eles não se submetem. Então isso não é fé, é crença. Outra coisa, os budistas, hinduístas, oratristas, também creem ou não creem? Então lembre-se, a fé começa na razão, mas se desenvolve no afeto com Deus. Isso acontece quando você caminha com Ele. Saúde física e emocional podem afetar minha caminhada de fé com Deus. E aqui é um ponto importante. Eu lembro de ter visitado uma senhora que estava com uma depressão muito avançada. Eu falei, irmã, nós vamos orar, a igreja está orando pela senhora. Mas a senhora já buscou uma ajuda profissional? Quem é o psicólogo ou o psiquiatra que está atendendo a senhora? Ela falou assim, não, pastor, o meu Deus é maior. Eu vou orar e isso vai passar. Perceba, isso já não é fé, isso é arrogância. Porque Deus concedeu conhecimento e sabedoria para médicos para nos ajudar. E a cura não é um ponto final. A cura com Deus é um processo. E fazer terapia, tomar medicamentos, é um processo que vai te ajudar a chegar no ponto final, a cura. Estão entendendo? Temos que cuidar da nossa saúde. Uma pessoa com dor no estômago, dor de cabeça, consegue vir para a igreja? Por exemplo, temos assistindo aqui, acredito, a Marlene. A Marlene queria muito estar hoje aqui na igreja, mas por questão de saúde ela não pode estar. Isso afeta a nossa vida espiritual? Com certeza. Porque ela não queria estar aqui junto com a gente? Quantos dos nossos irmãos estão acamados que gostariam de estar conosco aqui? Então cuidem da sua saúde física e emocional. Aprenda a distinguir o que Deus já lhe garantiu como promessa daquilo que Ele nunca prometeu lhe dar. Vou dar um exemplo. Deus em sua palavra, Ele promete algumas coisas. Me ajudem. O que Deus promete em sua palavra que vai nos dar? Aquele que pedir perdão, Ele perdoa. Que se você caminhar no vale da sombra da morte, Ele vai estar o quê? Ele prometeu que um dia Ele voltará. Existem várias promessas na Bíblia, promessas claras. Então, aceite, receba.
Não duvide. Confessou? Perdão. Está no meio do sofrimento? Deus está ali com você. Deus não prometeu que vai livrar você do sofrimento, mas que em meio ao sofrimento Ele estaria com você. Mas tome cuidado com coisas que Ele nunca te prometeu. Deus nunca prometeu o emprego dos sonhos. Talvez a sua vida hoje esteja se preparando para um trabalho, para um curso, para uma viagem, para um relacionamento. Deus nunca prometeu que você se casaria. Deus nunca prometeu que você teria uma casa própria. Deus nunca prometeu para você que você faria uma faculdade X. São promessas que nós nos apegamos, que Deus nunca fez. Cuidado com isso. Se apegue nas promessas que Ele fez claramente na Bíblia. Se Ele não fez, então peça pela graça de Deus que Ele conceda. Quando Ele quiser, na hora que Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Olha o texto, fé na prática. Em Daniel capítulo 3 diz assim, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Foi levantada uma imagem, e eles deveriam se curvar diante da imagem para não serem mortos. Se o nosso Deus, a quem sirvamos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eu conheci uma jovenzinha que estava precisando trabalhar. E ela orando a Deus e pediu oração: Senhor, pastor, me ajude em oração, eu preciso de um trabalho urgente, urgente, urgente. Uma jovem, secretária de clube dos bravadores, uma bênção na igreja. E orando alguns meses por trabalho, e aquela dificuldade, quando de repente surgiu um trabalho. Só que o trabalho tinha que trabalhar quando? E eu percebi que ela começou a faltar na igreja. Procurei o irmão dela para saber o que estava acontecendo. Falou: pastor, ela está trabalhando aos sábados, pastor. Eu falei: como assim? Liguei para ela. Falou: oi, querida, tudo bem? O que está acontecendo? Não tem visto você à igreja? Pastor, lembra que nós estávamos em oração? E apareceu um serviço. Só que trabalha aos sábados, eu vou começar trabalhando, depois eu peço para ele mudar e depois dá tudo certo. Pergunto: Deus lhe daria algo que fosse contrário às suas leis? Isso era uma prova ou uma tentação para o pecado? A prova é esperar o trabalho que Deus mandasse. Tentação é quando vem um trabalho que Deus não manda e você cai. Os jovens falaram assim: fique sabendo, rei, se Deus quiser, vai nos livrar. Se Ele quiser que a gente morra, nós vamos morrer. E isso é fé na prática. Fé é aceitar o improvável de quem pode te dar tudo. Deus pode te dar tudo, sim ou não? Ele pode te dar sim? Pode. Só que é improvável como, quando e se vai te dar. Fé se apoia nas evidências claras do caráter de Deus reveladas anteriormente. Por isso que na Bíblia, a Bíblia é cheia de histórias. É a maneira de Deus ensinar seu povo. Assim como Deus foi com Josué, Deus vai cuidar de você. Talvez, assim como Deus foi com João Batista, Ele vai te dar o descanso. As histórias, já reveladas anteriormente na Bíblia, fortalecem a nossa fé em quem Deus é e como Ele age. Para uns Deus diz sim, para outros Deus vai dizer o quê? Não. E para outros Deus não diz nada, Ele fica em silêncio. Jó ficou em silêncio. Deus é soberano. Ter muita fé é sinal de muita o quê? Submissão. A fé me leva a fazer algo. E o fato de eu crer e fazer alguma coisa
não significa que Deus vai dar algo para você. Você pode fazer jejuns e oração, pode viver uma vida santificada, sem pecado, guardando tudo, mas isso não garante que Deus vai te dar alguma coisa. Ter fé é fazer a nossa parte e esperar no Senhor. E Deus faz coisas que a gente nem imagina. Ellen White tem um texto que diz: Deus tem 1000 maneiras de responder às nossas orações, das quais a gente nem imagina. Milagres dependem primeiramente da vontade e propósito divinos, e não da nossa quantidade de fé. Então vamos praticar. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Eu estava de férias e fui para a minha cidade. Chegando na minha cidade, um ancião me procurou e falou assim: pastor, tem uma senhora aqui que assiste a Novo Tempo. E ela assistiu o teu testemunho que passou no Novo Tempo e ficou sabendo que você era de Taquaritinga. E pediu para mim, quando o senhor estivesse aqui, que você a visitasse, porque ela está passando uma dificuldade muito grande. E eu a visitei. Estava eu, a Poliana, o Edson, a Daniela, na casa da dona Terezinha. E eu fui lá. Chegando lá, a Terezinha, uma senhorinha baixa, fraquinha, quando me viu, ficou toda feliz. Nossa, pastor, você veio na minha casa, pastor. Pastor, estou passando por muita dificuldade. Vem orar por mim, comigo. E cheguei, comecei a ouvir a história dela. E ela dizia o seguinte: pastor, há alguns anos, minha mãe foi acometida de uma doença. Ela não fala, não se mexe, e toma alimentação via um sonda. E ela já está assim há alguns anos, definhando, pastor. Eu era casada, tinha meu trabalho, mas com o passar do tempo, eu cuidando da minha mãe, o meu marido não aguentou mais essa vida dupla, essa correria, e o meu marido abandonou a casa. Os meus irmãos, poucos me ajudam, e eu emagreci 20 quilos. Pastor, estou em sofrimento. Eu já pedi várias vezes para Deus fazer um milagre e levantar minha mãe desta cama. Só que agora, para piorar, pastor, o meu pai também está do lado dela, imóvel. Está com um problema sério no pulmão. Geme de dor o dia todo, não importa o remédio que a gente dá. Ele continua sofrendo de dores. E eu, ouvindo aquilo, eu falei: mas irmã, onde eles estão? Estão aqui no quarto. E eu fui. Quando eu entrei, eu vi de um lado o marido dela, virado de bruço, e ele tentava respirar, e ele fazia... Era a cena que eu via. Um senhor forte, de bruço, não vi o rosto dele, mas era assim, ele tentando respirar. E do lado, a mãe dela, toda ressequida, né, travada assim, as mãos já encurtadas, os pés também, só que os olhinhos brilhando, mas mexendo. E ela chegou perto do leito e falou assim: mamãe, o pastor veio orar conosco, mamãe. A senhora está entendendo? E ela piscava os olhinhos. Anos naquela situação. E do lado, escutando o marido dela, o pai, gemendo de dor. E queridos, uma coisa que eu vejo quando o pecado está vencendo, é quando eu vejo pessoas doentes. O cemitério mostra também uma vitória provisória do pecado. E eu ali, ela falou: pastor, ora por nós, para que minha mãe cure meu pai. E eu peguei a Bíblia, li o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz, e fui lendo o texto.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. E aí demos as mãos, ela ficou na minha frente, o pai, a mãe, os amigos, a minha esposa. Demos as mãos e oramos. Oramos e eu orei: Senhor, faça-se a tua vontade. Terminou a oração, abracei ela. Aí a gente foi saindo, quando de repente ela: pastor, peraí, pastor. Ela foi: pai. E mexia no pai. E o pai em silêncio. Pastor, aconteceu alguma coisa, o pai não está respirando. E aí eu fui perto do Senhor e coloquei o ouvido, não ressentia nada. Ela ligou para o médico. Fui para a sala junto com os amigos e a minha esposa, e ali sentamos e eu comecei a ficar com medo. E que situação, chega o médico rapidinho, e naquele momento ele sai do quarto e diz: felizmente o seu pai veio a óbito. Parecia que tinha aberto um buraco. E eu pensava: Senhor, eu vim daqui para orar para o Senhor e tirar a vida dele, Senhor. Por que o Senhor fez isso comigo? A mulher queria cura, não queria o descanso. E ela foi lá para o quarto, chorava. E eu lá na sala, falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? O que eu estou fazendo aqui? De repente ela vem do quarto chorando e me abraça forte. Falei: agora que ela vai me matar. Mas ela disse o seguinte: e todos esses anos eu queria que fosse feita a minha vontade. Eu queria que meu pai levantasse. Eu queria que minha mãe levantasse. Mas hoje eu entendi que não importa a minha vontade, porque a vontade de Deus é o melhor. E papai descansou. Talvez você esteja lutando com Deus, querendo algo, exigindo algo de Deus. Enquanto você não entender que a vontade de Deus é o melhor, você vai continuar sofrendo. Descanse na providência e na soberania de Deus. Quantos creem nisso? Deus sabe como agir no tempo dele, da maneira dele. O que resta a mim e você é descansar na sua vontade. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos nos despedir e voltar para os nossos lares, com a certeza de que a vontade de Deus é o melhor na nossa vida. Oremos. Maravilhoso Deus, nós queremos, Pai, ter essa fé viva, de parar de ficar exigindo algo do Senhor, ficar cobrando, Senhor, algo que não é a Tua vontade, que a nossa vontade esteja alinhada com a Tua vontade. Talvez aqui estejam pessoas aqui esperando que algo milagroso aconteça, para que então creiam. Senhor, que eles saiam daqui entendendo que o Senhor é soberano sobre tudo, e é no tempo do Senhor, da maneira do Senhor. Que a nossa fé seja bíblica, que pode cair o mundo, nós vamos confiar na Tua vontade. Pode dar tudo errado, mas que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Então, ao sair desta casa de misericórdia, que o Espírito nos acompanhe e sejamos luz para as pessoas. E eu lhe peço mais uma vez, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diga: amém. Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor.